Shiva Shambhu, eu sou o Gayan, do agora canal Yoga Vidya, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Sim, nós mudamos o nome do canal. Isso foi algo que nos foi sinalizado internamente, de uma forma muito contundente, e nós decidimos assim proceder. Fazer todo o trâmite para que houvesse essa mudança do nome do canal. E porque as coisas precisam fluir, todos os trabalhos são processuais, eles têm etapas, ciclos e precisam avançar. Não que vá mudar a forma como nós temos trabalhado ou os conteúdos que temos veiculado em nosso canal. É apenas um aprofundamento da percepção do propósito, porque esse nome traz com muito mais contundência o significado maior do propósito que nos lança a essa vivência, neste projeto que até então nós denominávamos de Yoga Sem Fronteiras e agora nós passamos a chamar de Yoga Vidya. Por que Yoga Vidya? Vidya, na verdade, é verdade. É aquilo que é real. Essa palavra é muito forte. Obviamente é um termo sânscrito. É muito forte. A própria origem dos Vedas, a raiz dos Vedas, da palavra Vedas, está justamente, é a mesma raiz da palavra Vidya, simbolizando essa verdade, essa essência. E Yoga, não é preciso que nós voltemos a falar sobre, todos nós estamos cientes que se trata do processo de união. Yoga, da raiz Yugi, significa literalmente união. E é todo essa escola, com todos esses mestres, iluminados que passaram pela Terra, que nós inserimos dentro desse contexto do yoga, numa visão macro, numa visão bem expandida. Então, yoga faz referência a todo esse universo cognitivo e vivencial que envolve esses aspectos da busca de Deus e da iluminação. E Vidya, verdade. Mas aí nós precisamos entender essa verdade, que não é uma verdade sobre algo ou alguma coisa. Também não é uma verdade como um preceito, como uma teoria, ou como uma fundamentação filosófica. Essa verdade é muito específica, porque se refere à verdade do próprio ser, a verdade daquilo que sou, a nossa essência divina. A busca da verdade, nesse contexto, não é a busca de uma verdade exterior, e sim do autoconhecimento. A busca desse ser real que se apresenta nas nossas peregrinações materiais terrenas, envolvido pela crosta do ego, da ilusão e da ignorância, que não nos permite descortinar a nossa real natureza. A nossa real natureza e pura essência é Vidya. Conhecer isso é Vidya. Esta é a verdade que se refere. Então, por isso que nós, por sinalização interna, decidimos que esse deveria ser, daqui para frente, o nome que representaria esses nossos trabalhos. Yoga Vidya. E não grafamos Vidya Yoga porque já existem alguns movimentos que trabalham com Yoga que têm esse cunho,
essa nomenclatura. Então, Yoga Vidya. E como vocês devem ter percebido, o símbolo também mudou. Nós trouxemos, né, uma nova imagem, né, um novo símbolo para representar o canal, não mais aquele mongezinho, né, sentado meditando. Agora nós trouxemos a imagem de Saraswati. Por que Saraswati? Saraswati é para mim uma das mais belas iconografias da deusa da grande mãe, ou do princípio feminino, né, regencial, da Shakti divina que existe. Né? E também essa ligação com Saraswati não é casual. Isso também nos foi sinalizado internamente, dentro da sua riqueza de simbologia e de aporte de certos atributos divinos. Que é essa característica de uma murti, ou de uma personificação simbólica de um princípio divino, que caracteriza aquilo que nós chamamos de deuses e deusas hindus, né? Entendendo que o hinduísmo não é politeísta, né? Ele é monoteísta, né? Deus Supremo Ishvara, né? O uno indivisível. Isso são apenas representações dos atributos divinos, que são muitos. Né? E por que Saraswati? Porque Saraswati é a deusa justamente da verdade e das artes, da beleza e da harmonia. Então, ela em algumas vertentes ela é conhecida também como Vidya ou Vidyarupya. O que é Vidyarupya? Que é a murti, ou a representação, a forma, rupa é forma, rupi, né, da verdade, Vidya. Então não haveria forma mais representativa quanto nós lidamos com Vidya, porque ela é a deusa da verdade e das artes, da beleza. O próprio nome de Saraswati, né, a etimologia desse termo, né, quando nós pegamos... Porque há várias vertentes, várias formas de você pesquisar o significado desse nome pela etimologia. O sânscrito é muito rico, né? Mas uma das vertentes possíveis, nós teremos, né, nós veremos que Sara significa essência, sua significa a sua própria, aquilo que é dele mesmo. Então significaria literalmente a sua própria essência. Ora, é exatamente com isso que trabalhamos, com a própria essência do ser. Essa essência que é a verdade. Não os discursos da personalidade, os penduricalhos do ego, mas aquilo que está além disso tudo, que é a própria essência, né, que é divina em si. Então, Saraswati significa a sua própria essência. Olha que lindo. E que está alinhado justamente com o nosso propósito. Né? Outra vertente, outro significado, que é o mais comum, que é o mais recorrente de Saraswati, é aquela que flui. Porque dentro dessa etimologia nós vamos ver também que representa a água pura que flui, o caudal. Né? Então, o significado é aquela que flui. Isso é muito importante, porque traz a verdade, né, como um fluxo, sinalizando que essa verdade, essa essência, ela não é estagnada, ela não é estanque, e sim um curso, um fluxo que nós temos que permitir
que ele corra como a água pura de um rio que desce pela montanha. É um fluxo. E trabalhar a verdade como fluxo é trabalhar sem barreiras, sem dogmas, sem cristalização de conceitos, né? É muito interessante essa visão, porque ao notarmos que a maioria das religiões, de algumas escolas filosóficas, quanto elas entram num processo de dogmatização, ou seja, a criação de verdades absolutas e intocáveis, que passam a não mais ser questionadas e que são aceitas de forma irracionais, impostas de fora para dentro, e não um fluir, né, um desabrochar de dentro para fora, que é a vertente ou vetor correto para acesso da verdade, né? Quando isso acontece, é o oposto de Saraswati, quer dizer, o oposto daquele que flui, da fluência, do fluxo, né? Porque ao cristalizar conceitos, dogmas, nós nos fechamos, né? É como uma água estagnada, não mais um rio límpido que corre, mas sim uma água parada, estagnada, né? E com isso toda a água que fica parada, ela passa a entrar em processo de degeneração, né, de contaminação, e se torna aquilo que for uma água limpa, pura, se torna uma água cheia de toxinas, né, uma água que se torna imprópria para uso, que literalmente pode matar. Então essa simbologia também é muito rica, né, e ao entendermos que Saraswati significa aquela que flui, ou seja, que a verdade precisa fluir. A própria iconografia de Saraswati nos mostra que ela traz, né, em uma de suas mãos o próprio Vedas, os próprios Vedas, né, que são a verdade, que são os textos sagrados que revelam a essência do ser. Que isso é o processo do yoga. Numa outra mão ela traz o Japamala, né, que é o rosário de mantras, para você recitar o mantras, simbolizando esses 108 contas que giram sem parar, quer dizer, esse eterno fluxo, esses ciclos, né, que não tem fim. E ela, e nas outras duas mãos, ela está tocando a vina, né, que é simbolizando justamente a questão dela ser, né, o princípio das artes, da beleza. E ela também está sentada, ela se apresenta sentada num lótus branco. A roupa de Saraswati é sempre branca, e ela está sentada num lótus branco ou no cisne branco. Então o cisne e o lótus branco são símbolos de Saraswati. Por quê? Porque o lótus, por si só, já é um símbolo da transcendência. Porque ele nasce do barro podre, dentro do barro podre, mas não se contamina e abre uma flor imaculada, uma flor pura, uma beleza. Ele é símbolo da beleza que se estabelece em detrimento da contaminação, né, exterior. E ele é símbolo justamente do despertar espiritual por essa razão. Porque os seres despertos espiritualmente, ainda que vivendo num mundo contaminado, ele não se contamina com esse mundo e mantém a sua pureza. E o lótus branco, a cor branca que representa a pureza, né? E o cisne branco. O cisne é um símbolo muito forte dentro da tradição védica, né? Inclusive, os grandes mestres iluminados geralmente são chamados de Paramahansa, né? Parama significa supremo, Hansa cisne, o cisne supremo. Por quê? Porque o cisne representa o princípio do discernimento, aquele que superou, né, a ilusão, né, o irreal, e achou e detectou o real
pelo processo do discernimento, que dentro da tradição védica é chamado de viveka. Viveka é a capacidade de discernir entre o real e o irreal, né? Que é o princípio básico para que nós possamos atingir a iluminação, para que nós possamos ter sabedoria. Porque dizes, né, que o cisne é o único ser que consegue separar o leite da água. Uma vez que o leite é misturado na água, ele consegue fazer essa separação, né? E o que é o leite na água? O leite simboliza a verdade. A água significa a ilusão. Então, quando nós estamos no mundo material, esse mundo da terceira dimensão, ele é um mundo onde a água, o leite está misturado na água, ou seja, a verdade está toda diluída na ilusão, em avidya, que é a ignorância. Então, por isso que é um símbolo muito forte. E outra característica ou detalhe que é muito relevante ao se tratar do cisne é que ele vive em dois mundos com muita elegância e distinção, tanto na terra como na água. Então isso significa que os Hansas, ou os Paramahansas, ou aqueles, né, que têm essa virtude da iluminação, eles vivem perfeitamente, tanto no plano da matéria como no mundo espiritual, que eles habitam os dois mundos. Estando na Terra, já estão no mundo espiritual, né? Estando no mundo espiritual, eles não se desobrigam ou não são negligentes com seus deveres como seres encarnados nessa dimensão planetária. Isso é muito bonito, né? Veja a riqueza de simbologia quanto nós falamos de Saraswati, né? E outro detalhe importante é que, como ela se veste de branco, está no lótus branco ou no cisne branco, é que ela é uma energia de quarto raio. Porque o quarto raio cósmico, a quarta chama, é justamente o raio branco, cujos atributos são o quê? A harmonia, a beleza, a arte. Veja como as coisas, né, são divinamente orquestradas, né? A riqueza disso me assusta. E eu, particularmente, sou uma pessoa de quarto raio. A minha vida é norteada por esses princípios, né? Inclusive, eu trabalho com arte. Eu sou artista. Então, isso aí é uma riqueza tão grande. E tudo isso me foi sinalizado muito claramente por que de seguir esses caminhos. Então, a partir de agora, nosso canal tem essa mudança de nome, de símbolo, mas continua com o mesmo propósito, né? Sempre acolhendo você muito amorosamente para que nós possamos fazer essas partilhas, né? Tendo essa linha diretiva principal, que é trabalhar com a verdade, né? Entendendo a verdade como a essência do ser, a busca daquilo que verdadeiramente somos, né? Torne-te aquilo que tu és, como dizia Nietzsche, né? Embora Nietzsche não fosse espiritualista, ele tinha algo de bastante profundo em suas percepções, né? Discernir, né, a verdade do aparente. Nós não tomarmos o aparente como real, que é o que mais fazemos estando, né, na ilusão da materialidade e na regência do ego. Eu vou até contar uma historinha rápida para finalizar, né, que ilustra essa questão, que é uma história budista, né? Conta-se que o próprio Buda trabalhou com essa historinha para orientar, né, nos seus discursos, orientar os seus seguidores. E essa historinha conta que, há muitas variantes, mas a essência é sempre a mesma. Que existia uma bela jovenzinha
né, que era filha de um homem muito simples, que era um homem que vivia numa cabana perto da floresta, né, e ela era muito formosa, muito bonita, muito virtuosa, era uma verdadeira morrinha, né? Essas manifestações da pura beleza feminina que aportam no planeta. E um dia um rei muito tirano passando por ali viu aquela menina linda, aquela iluminação, aquela beleza da pureza, e ele que era totalmente impuro, adármico, maléfico, ele ficou atraído, ele queria possuir aquela pureza que a menina representava, né? E como o pai dela não estava em casa, o pai dela havia saído para ir até a aldeia, né? Então esse rei, vendo que ela estava sozinha, ele raptou a menina, mas planejou algo para que o pai não notasse o rapto. Ele mandou que os seus soldados matassem uma jovem, mais ou menos na altura dela, né, na idade dela, e trouxessem. E eles foram, né, encontraram uma jovem, mataram, trouxeram, e eles puseram a jovem morta dentro da cabana e puseram fogo na cabana. Quando o pai retornou, ele viu a cabana carbonizada e o corpo lá dentro carbonizado, que não era da filha dele. Mas, obviamente, o corpo fica desfigurado e ele achou que era da própria filha. E ele ficou inconsolado, né? Ele ficou completamente desnorteado, preso a um sofrimento atroz. E acreditou, né, inflexivelmente que a filha estava morta. Passado algum tempo, depois ele reconstruiu a cabana, continuou a morar ali, mas nada removia a dor do seu coração, ele vivia chorando e se isolou completamente do mundo. Passado algum tempo, aquela jovem conseguiu fugir, né, do castelo desse rei, né, tirânico, e retornou para casa. E chegou em casa e bateu na porta. E aquele senhor lá dentro, né, que não queria ver ninguém, ter contato com ninguém, gritou de lá: quem está aí me molestando? Aí ela falou: sou eu, papai, sua filha, eu voltei. E ele, tão cego pela crença que a filha estava morta, não reconheceu sequer a voz da própria filha e achou que era alguém tentando fazer uma piada com ele, né? E ele ficou muito nervoso lá dentro e gritou para que ela fosse embora e nunca mais voltasse e não o perturbasse. A filha, por sua vez, entendeu que o pai a estava rejeitando, que o pai não a aceitava uma vez que ela tinha sido raptada pelo rei, né? E que ele estava rejeitando. E com isso ela foi embora para nunca mais voltar. E ele viveu o resto da sua vida sem nunca mais ver a filha e pensando que a filha estava morta. O que essa história quer nos mostrar? Cuidado com aquilo que nós chamamos de verdade, né? Porque quase tudo nesse mundo é aparente. Quase tudo. Aquilo que nós temos, às vezes, certezas cristalinas a respeito, né, de certos conteúdos, pode ser que isso seja apenas uma aparência de realidade e não a realidade. Aliás, a nós é muito difícil vislumbrar a realidade última ou a realidade maior. Nós vivemos de enredos de realidades aparentes, né? Então, quando nós nos apegamos a algo que nós aceitamos como verdade, nós corremos o perigo de, quando a verdade real bater em nossa porta, nós a rejeitarmos sem abrir, porque nós estamos cegos por uma aparência de verdade. Isso acontece com pessoas estreitas, que fecham o seu mundo em torno de conceitos, né, em torno de
pequenas certezas sobre as quais eles se tornam inflexíveis, refratários a tudo que discorde daquilo que eles julgam verdade, demonizando tudo aquilo que é contrário às suas crenças pessoais. Então, cuidado, tenhamos cuidado com aquilo que acreditamos ou com as nossas crenças, né? Os nossos curraizinhos ideológicos, conceituais, particularmente quando se trata da questão de Deus e religião. Porque vídia, a verdade, está além de tudo isso. E é a própria essência do ser que somos. E uma vez que se chegamos à essência do ser que somos, nós não precisamos mais de nenhuma crença, de nenhuma meia-verdade ou aparente verdade do mundo exterior. Nós estamos livres para fluir, né? Aquela que flui, Saraswati, né? Para sermos como Saraswati, aquela que flui sempre, para sermos o puro fluxo divino passando por nós como uma água pura que alimenta a tudo e a todos. Então, gratidão por você ter estado conosco até agora e espero que continuem conosco, né, com a mesma proposta, mas só com uma roupagem diferente, né, dentro dessa nova perspectiva que aprofunda o sentido de propósito daquilo que fazemos, né, que possamos então seguir semeando essas sementes de luz para dias de grande paz. E que os mestres do amor-sabedoria sejam e estejam sempre conosco. Shiva Shambho.